Começa agora o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando. Que alegria poder falar com você. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos. Que alegria poder estar agora neste momento na sua casa, no seu carro, na sua empresa. Você que está a fazer uma caminhada, a lavar o seu carro, a fazer uma atividade e neste momento está a nos acompanhar. É uma honra poder estar falando com você. Este programa ele é transmitido pelo Spotify, programa Teologando, e pelo canal do YouTube do CETEBARI. Você vai encontrar as edições anteriores que foram gravadas aqui no programa Teologando. Atenção você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no CETEBARI. Faça já sua inscrição. O CETEBARI oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. CETEBARI, educação teológica com excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse cetebari.com.br e conheça muito mais. CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. CETEBARI, educação teológica com excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Você está ligadinha aqui no programa Teologando e hoje com um tema, o professor cristão. Eu, professor Anderson Alexandre, estarei a falar com você a respeito desta temática. Olha só, você que é atuante na igreja local, parabéns, Deus seja louvado pela sua vida. Eu sou extremamente apaixonado pela igreja local, eu amo a igreja local. É justamente neste ambiente que eu tive um encontro com Jesus, que a minha vida foi abençoada. Hoje, o que sou e o que tenho é diretamente resultado da igreja local. Eu sou extremamente agradecido e muito envolvido, apaixonado pela igreja local. Na igreja local, você não pode colocar uma pessoa em um departamento, em um ministério, por necessidades. Tem que ser por uma direção divina. Não é do seguinte modo: alguém está passando, ei, vem cá, você pode tampar esse buraco? Você pode ocupar este lugar? Não. É melhor não ter alguém ocupando aquela função do que uma pessoa no lugar errado. Do que a pessoa exercendo uma função pelo qual ela não deve exercer. E vamos hoje então falar sobre a função do professor cristão em ambientes religiosos, eclesiásticos da igreja local. Como, por exemplo, professor de teologia, professor da escola bíblica dominical, professor de conferências e temas, cursos, assuntos, palestras relacionadas com a igreja local. Como que deve ser este professor? Primeiro, ele precisa ter a vocação para o magistério. Romanos 12, verso 7 diz que quem é chamado para ensinar, esmere-se no fazê-lo. Esmere-se no fazê-lo. 1 Coríntios 12 fala sobre a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Efésios
capítulo 4, verso 11, nos fala dos 5 ministérios. Você tem o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério do evangelismo, o ministério pastoral e o ministério do magistério, do ensino, da didática, do professor. Então há pessoas vocacionadas pelo Espírito Santo para atuarem na igreja local como mestres, como professores. Esses professores devem ser como? Primeiro, esses professores têm que ser vocacionados. E para serem tidos, reconhecidos como vocacionados, esses professores precisam atender a alguns requisitos. Então vamos lá. Os professores devem ser muito bem escolhidos e preparados. Mas antes disso, esse professor, ao ser escolhido, separado e preparado, esse professor precisa ter nascido de novo. Não tem como tratar de assuntos bíblicos, teológicos e espirituais sem ter nascido de novo. Tem que ser uma pessoa que nasceu de novo, dedicado à palavra de Deus, que ama o ensino, ser uma pessoa tratável. Sabe aquela pessoa muito grossa, ríspida? Ah, mas tem professor que é exigente. Ok, dá para ser exigente, mas ser educado. Dá para ser exigente, mas ter um coração cheio de amor. Dá para ser exigente, mas ser uma pessoa tratável. Alguém que sabe entrar e sair, sabe ouvir, sabe dialogar. Alguém que sabe respeitar o outro, respeitar o próximo. Por quê? O professor, ele ocupa uma função em que ele terá de 1 hora até 2 horas para falar aos ouvidos das pessoas. E se o coração dessas pessoas se fechar, os ouvidos também se fecharão. Então o professor tem que ser tratável, acessível, porque dúvidas virão. E aquele professor preparado, que domina um assunto, contribuirá na vida dessas pessoas para tirar todas as dúvidas. E é claro, quando o professor não souber o que responder, não ter vergonha e receio de dizer: olha, eu não sei responder esta pergunta, mas eu vou levantar a resposta, eu vou trazer para você o entendimento. Por quê? Ou você cai na mentira, que não é o perfil de um cristão, ou você cai na verdade. Olha, essa resposta eu não sei, mas eu vou procurar. Eu já conversei com professores extremamente experientes, com mais de 20 anos de didática, e eles me deram essa dica há 15 anos atrás, quando eu comecei a dar aula. Eles me disseram: olha, professor Anderson, na época eu era o Anderson, eu era aluno desses professores, eu estava me formando em teologia, e eles me disseram: Anderson, um conselho que eu vou te dar, já que ano que vem você vai começar a dar aula, nunca tenha vergonha e receio de dizer que não sabe. Tenha este brilho de dizer: eu não sei. E eu guardei esta frase comigo, porque a gente não sabe tudo, e se a gente querer fingir que sabe tudo, teremos um erro, que é a mentira, e não compete a um cristão mentir. Então, tenha esta humildade, coração leve: eu não sei, eu vou levantar a resposta. Fiel a Deus e a denominação a qual pertence. Eu sempre tive isso comigo em mente. Não é concebível, não é cabível, não é ético, não é correto a pessoa fazer parte de uma organização e criticar esta organização. Não condiz, saia. Pegue nas mãos do seu líder e olha dentro dos olhos dessa pessoa e diz: olha, eu estou me retirando porque as nossas ideias estão em conflitos e eu não quero
destruir na sala de aula o que você vem edificando nos púlpitos. Isso não combina. Isso não tem uma direção divina. Não tem. Então eu sempre tive em mente, ou você é fiel à sua denominação, entrar em acordo. É claro que você não vai viver uma vida de 100% de concordância com tudo e com todas as coisas, mas há no seu coração boas intenções, você quer ajudar, você quer cooperar, você é leal, você tem caráter, você é fiel, você tem idoneidade. Ok. Mas eu realmente percebi que não bate minha ideia com a denominação em que eu estou. Ao invés de você estar numa sala de aula como professor cristão, destruindo as bases da igreja, ou o que o líder ensina no altar, é simples de resolver. Saia da igreja. Saia da igreja. Então, não combina a igreja estar com as portas abertas há mais de 50 anos, a pessoa entrou ontem, discordo disso, discordo daquilo, vou para a sala de aula e eu vou destruir esses fundamentos. Isso não é o caminho do Espírito Santo. Isso é o caminho da carne, isso é o caminho do mundo, isso é o caminho de Satanás. Não é o caminho de Deus. Você tem a liberdade de discordar, não há problema, você tem essa liberdade, mas também tem a liberdade de sair. Agora, se você é uma pessoa que ouviu a voz de Deus, e Deus disse, eu te coloquei aqui para fazer a diferença, então você vai ajudar a remar, você vai lutar a favor, você vai cooperar. Mas eu vou negociar a verdade? De forma alguma, de forma alguma. Você vai permanecer na verdade, mas você vai fazer a parte que lhe cabe para você produzir frutos para o reino de Deus. Entende? Só o fato de você entrar com intercessão, você já está produzindo frutos para a melhoria do avanço do reino. Só o fato de você estar fazendo bem feito o ensino da palavra, expondo o texto sem distorcer o texto para levar para onde você quer, mas só expor o texto diz isso, o texto afirma isso. Só isso você já estará a cooperar com o reino. Então, seja muito leal onde você foi plantado. Seja muito leal onde você foi plantado. Perguntas que o professor cristão deve responder antes de ensinar. Por que ensino? Qual é o meu propósito no ensino? O que ensinarei? A quem ensinarei? Como ensinarei? Eu creio que Deus levantará uma geração que trabalhará na área do ensino, porque cada vez mais a geração que nos ouve é uma geração aberta para os ensinamentos, é uma geração que busca conhecimento, informações, da influência das TICs, das tecnologias de informações e comunicações. As pessoas têm um acúmulo de informações gigantesco, ao ponto que uma pessoa de 40 anos de idade na época de Jesus, hoje uma criança de 8 anos já tem a quantidade de informações que uma pessoa de 40 anos na época de Jesus tinha. Então, há uma necessidade hoje das igrejas cada vez mais trabalharem com ensino. Ensino para isso, ensino para aquilo, ensino aqui, ensino ali, e dar os devidos ensinamentos. Dicas de ensino. Então vamos lá. 5 pontos essenciais que descrevem um bom professor. Primeiro, conhecer bem a matéria. Tem que conhecer bem a matéria. Tem que ler, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que revisar, tem que fazer uma dedicação no conhecimento da matéria. Segundo, tratar os alunos como indivíduos e ser amigável. Entenda bem, se você conseguir fechar o coração do aluno, o aluno fecha os ouvidos. Não quebre o cristal, não quebre. Mas eu falo mesmo, eu sou isso aqui. Quem quer, quer, quem não quer, sai. Eles vão sair.
eles não vão assistir sua aula na classe, eles não vão cooperar com a presença, eles podem até vir por alguma obrigação externa, mas o coração e os ouvidos já foram fechados. Portanto, o professor ele precisa ganhar as pessoas, ele tem que ser amigável, tratável, ele tem que trazer os alunos para perto de modo que o coração e os ouvidos dessas pessoas estejam abertas. Ser criativo, então não pode ser monótono. Ah não, eu aprendi a dar aula desta forma e é aqui que eu vou ficar, no modo tradicional. Não, você tem que evoluir todos os dias. Hoje tem PowerPoint, hoje tem data show, hoje tem televisão, hoje tem atividades dentro da sala de aula, que é a famosa aula invertida. Então você pode trazer as atividades e propor que os alunos dialogam aquelas informações. Então, muitas coisas mudaram e você precisa ser criativo, entusiasta, com ânimo, animado, para frente e inovador no preparo das aulas, sabe? Sempre inovando. Você precisa chegar na sala de aula preparadíssimo, com um plano de aula, com objetivos. Hoje temos 3 objetivos: conhecer o Antigo Testamento, analisar cada livro do Antigo Testamento e explicitar o tema de cada livro do Antigo Testamento. Ou seja, e cumprir com esses objetivos. Ser exigente e manter a disciplina. Então você não pode estar ali como fantoche, ao ponto dos alunos olharem e falarem: nossa, o professor é tão bom, mas a sala não coopera e a culpa é do professor. O professor que não mantém a disciplina. Ah, eu vou dar aula, quem quer me ouvir, ok. Mas e os que querem ouvir? Estão sendo prejudicados pelos que não querem cooperar. E você que está na condução da sala. Então você precisa entrar na sala e fazer um contrato entre professor e aluno. Olha, pessoal, vou começar a dar aula com vocês e eu tenho um contrato de sala de aula. O contrato é este. Cláusula 1. Você tem uma dúvida, você vai levantar a mão. Depois que eu terminar de falar, eu vou dar a oportunidade de você fazer a pergunta. Cláusula 2. Sem conversa paralela, manter a atenção focado na aula. E você vai elencando os itens para trazer os alunos até você. Fácil não é. Eles depois vão querer fazer ali um agito, querer trabalhar, e você tem que manter a postura. Só quem deu aula para o Fundamental 1 e 2 sabe. Eu já fiz estágios das licenciaturas que eu tenho nas escolas infantis, nas escolas estaduais, e lidar com salas de criança e adolescentes são desafiadores. Porém, é possível. E há professores que estão a nos ouvir que tratam de assuntos com adultos, mas também, se deixar, acabam fazendo um desvio da ação. E você tem que manter o controle. Você é a autoridade naquela sala e você precisa trazer o controle na sala de aula. Portanto, tem que ser exigente, manter-se dentro dos limites do plano de ensino. Eu gosto muito disso. Às vezes você vai dar aula sobre Gênesis e a pessoa quer perguntar sobre Apocalipse. Se você sair de Gênesis e ir para o Apocalipse, pode ser que a pessoa nunca mais estudará Gênesis na vida dela, numa sala de aula. Então você precisa focar no que foi combinado. É Gênesis, é Gênesis. Se alguém fizer uma pergunta que saia do assunto, você pode dizer: olha, depois a gente pode entrar nesse assunto, você conversa comigo no final da aula, no corredor, conversa comigo depois que acabar aqui a nossa aula, a EBD, depois a gente conversa, ou você vai dar um pontinho de resposta. Mas voltando para o nosso assunto de hoje, veja bem, Gênesis é isso, Gênesis ensina isso, Gênesis trata disso. E mantém o foco no que foi combinado. Ah não, eu comecei a falar e quando de repente, nossa, o Espírito Santo foi me levando e eu saí já de Gênesis e fui parar lá em Marte. O que vai acontecer? Você saiu do limite do plano de aula
E aí é delicado, pode acontecer de que a pessoa nunca mais terá aquele assunto. E sendo que o outro assunto que a pessoa te levou para lá, ela vai ver mais adiante. Então foca no que foi combinado. A revista da IBD é 10 mandamentos? Foca em 10 mandamentos. Ah, mas aí eu quero falar sobre milênio, sobre arrebatamento, sobre dilúvio nos 10 mandamentos. Não, é 10 mandamentos, é 10 mandamentos. Prepara-se nisso. Você está ouvindo Teologando, um programa Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Você está ligadinha aqui no programa Teologando, na Rádio Melodia 100.5 FM, a voz que toca o seu coração. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no Setebari. Seminário Teológico Batista Renovada, educação teológica com excelência. Atenção você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no Setebari. Faça já sua inscrição. O Setebari oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. Setebari, educação teológica com excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse setebari.com.br e conheça muito mais. Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. Setebari, educação teológica com excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Hoje no programa Teologando nós estamos a respeito desse tema, o professor cristão. Então nós já vimos as qualificações para ser um professor cristão, dicas de ensino, e agora vamos tratar sobre o preparo da aula. Primeiro, fonte. Você tem que ter uma biblioteca. Olha só, eu tive um professor de homilética no seminário onde eu estudei, em 2006 a 2009, e ele dizia o seguinte: todo pastor tem que ter uma biblioteca no valor maior do que o seu carro, porque isso revela a sua prioridade. Olha que interessante. Hoje uma biblioteca de 40 mil, 60 mil, é um material bom, mas não diz muito. Então, quanto mais você ter recurso, melhor para você ter uma biblioteca maior. Você tem que ter fonte, tem que ter livros, materiais, tem que ter um arsenal, tem que ter você precisa ter a sua caixa de ferramentas. Segundo, análise do conteúdo. Não basta ter livro, tem que ler, tem que acessar, tem que folhear, tem que analisar, precisa fazer a análise do conteúdo. E com dias antes. Não pode ser do caminho de casa até a igreja. Tem que ser dias antes. Você vai dar aula domingo de manhã, domingo à noite você já tem que estudar até no próximo domingo. Terceiro, a realização da pesquisa. Tem que ter horas de voos, tem que ter horas gastas, tem que ter horas de investimento, tem que passar momentos de pesquisa. Quarto, a síntese, o resumo do conteúdo pesquisado. Então, olha, interessante. Quanto mais você sabe, melhor você entende o assunto. Quanto mais você sabe, melhor você entende e ensina o assunto. Quem muito não sabe, dificulta no ensinar. Quem muito sabe daquele assunto, consegue transmitir de tal modo que as pessoas entendam. Perguntaram para João Calvino: como é que você estuda tanto para pregar? E João Calvino disse: olha, eu estudo muito para ter um ensinamento claro, para ter um ensinamento compreensível. Por quê? Quanto mais a pessoa domina o assunto, mais a pessoa consegue transmitir com clareza. Quanto mais a pessoa não domina o assunto, ela dificulta o entendimento, porque nem ela mesma sabe, nem ela mesma entende.
Quinto, o estudo prévio da aula. Tem que memorizar antes, estudar antes. A gente não sabe tudo, a gente não consegue guardar tudo. Tem coisa que a mente vai mesmo deletar, vai tirar da memória consciente, e a gente precisa sempre estar revisitando aquele assunto para entrar na sala de aula preparadíssimo. Agora, para nós encerrarmos, o nosso tempo já esgotou, a entrega da aula. Nós temos que ter alguns cuidados com a linguagem verbal e com a linguagem não verbal. Então, com a linguagem verbal, evite os vícios de linguagem. O né, você tem que tirar o né da tua vida. Né. Tira o né da sua vida. Não repita mais isso. É uma palavra de apoio desnecessária, deselegante e que atrapalha a sua aula, a sua fala. A linguagem verbal, você tem que melhorar o vocabulário. Para isso tem que ler muito. Melhorar a dicção. Tem a técnica do cachorro louco. Você coloca uma caneta na boca, fecha os dentes e lê um texto. Com isso você vai forçar a tua língua, vai destravar a tua língua e você vai melhorar a sua dicção. Demóstenes, que foi um grande orador da Grécia no século III a.C., ele colocava pedras na boca e falava, e com isso ele forçava a língua, e ele se livrou de uma gagueira e se tornou um grande orador. A intensidade da voz e o volume da voz. Eu costumo ensinar em sala de aula que o orador tem que brincar com a voz. Ele tem que falar alto e baixo, rápido e devagar. Ele não pode seguir só um volume, só uma intensidade. Ele tem que fazer isso. Alto, baixo, rápido, devagar. Ele precisa trabalhar com a voz. Não pode ser só alto. Não pode ser só baixo. Não pode ser só devagar. Não pode ser só rápido. Ele tem que brincar. Então, ele tem que falar alto e baixo, rápido e devagar. Fazendo assim, ele vai conseguir manter o cérebro das pessoas atento. Os vícios de linguagem, como surpresa inesperada. Se é surpresa, já é inesperada. Escolha opcional. Se é escolha, já é opcional. Entrar para dentro. Se entrar, já é para dentro. Sair para fora. Se sair, já é para fora. Subir para cima. Se é subir, já é para cima. Se descer para baixo, descer, já é para baixo. Então, evitar esses pleonasmos. E por último, a linguagem não verbal, que é a linguagem corporal. Trabalhar com gesticulações. Deus amou o mundo. Então Deus aponta para cima, o mundo aponta para baixo. A higiene corporal, com roupa limpa, com pelo, barba, tudo bem cuidado. A postura, nem arrogante e nem complexado, mas uma postura digna. Naturalidade. Higiene bucal, higiene na roupa, higiene no corpo. Isso é fundamental. E sempre com alegria, sorriso, porque o sorriso abre portas. Se o professor cristão fizer isso, tenho certeza que debaixo do preparo e da unção do Espírito Santo, o professor cumprirá com êxito a sua missão, que é ensinar a palavra de Deus. O professor tem que ler a Bíblia milhares de vezes. George Miller chegou a ler a Bíblia 200 vezes e 100 de joelhos. O professor tem que memorizar versículos. Para isso tem que começar agora. 3 versículos por dia. E no final do ano terá memorizado vários versículos. Ler, esmiuçar, conhecer a palavra de Deus. Eu falei que era simples entrar em contato comigo. Era só acessar o site do CTBAR e vai ter o logotipo do WhatsApp. Clicar e já falar comigo. Um grande abraço e tamo junto. Até mais, com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando.